Olá, turma, tudo bem? Vou continuar falando sobre a nossa matéria, que eu falei na semana passada, eu coloquei o vídeo lá no YouTube. E eu falei para vocês sobre densidade demográfica. Falei, né, que a população ela pode não estar distribuída de forma regular pelo território. Tanto que o Brasil, ele é o quinto país mais populoso, no entanto, não é um país muito povoado. Isso porque a população ela não está distribuída de forma regular pelo território, né? Eu tenho lugares com maior número populacional, outro lugar com menor. Por exemplo, a região sudeste tem uma alta densidade demográfica, a região norte ela tem baixíssima densidade demográfica, né? Outra questão também que nós vamos continuar aqui, galera, é que a população urbana ela é bem maior hoje do que a população rural. Ou seja, eu tenho alta densidade demográfica em áreas urbanas, em zonas urbanas. Mas nem sempre foi assim, né? Até a década de 70, eu tinha uma população rural bem maior do que a população urbana. Lembrando que essa população rural ela vai se ocupar, né, principalmente de atividades agropecuárias. Mas por que a população urbana ela vai se tornar maior do que a população rural? Gente, vamos lembrar que nem sempre o Brasil foi um país industrializado. A partir do momento que o Brasil começa a se industrializar, haverá um êxodo rural, ou seja, saída das pessoas do campo para a cidade. Isso porque as áreas urbanas elas vão oferecer empregos nessas indústrias que vão começar a abrir a partir da década de 30. Hoje no Brasil, nós temos tanto as áreas rurais quanto as áreas urbanas. No entanto, há alguns municípios, como Canoas, no Rio Grande do Sul, não sei se vocês já ouviram falar, que tem 100% da sua população em área urbana, ou seja, não existe pessoas morando na área rural. A partir da década de 1970, no início ali da década de 70, no Brasil, a população urbana ela vai ser maior do que a população rural, né? Então, eu tinha lá a população urbana pequenininha, ela vai começar a subir. População rural, ela era alta, vai começar a descer, né? Então, imagina um gráfico aí na cabeça de vocês. População urbana baixa vai começar a aumentar, população rural alta vai começar a cair. Então, a partir da década de 70, a população rural ela caiu e a população urbana cresceu, tá? Passou a ser maior do que a população rural. Então, hoje nós podemos dizer que nós temos uma densidade demográfica maior, uma alta densidade demográfica, principalmente em áreas urbanas. Bom, esse êxodo rural que eu falei para vocês, essa saída das pessoas do campo para a cidade, vai influenciar também no crescimento populacional. Gente, eu tenho crescimento populacional quando o número de pessoas que nascem é maior do que o número de pessoas que morrem, tá? Nós chamamos de taxa de natalidade, que é o número de pessoas que nascem durante o ano, e a taxa de mortalidade, que é o número de pessoas que morrem, tá? Essa taxa de natalidade, tá falando aqui na página 51 para vocês, indica quantas crianças nasceram no ano a cada 1.000 pessoas. E a taxa de mortalidade, ela mostra a morte, de quantas pessoas morreram também a cada 1.000 pessoas. No Brasil, a partir do momento que teve essa migração do campo para a cidade, eu vou ter uma diminuição da taxa de mortalidade. Por quê? Pensem comigo. Gente, eu saí do campo onde não tinha condições nenhuma, onde eu não tinha acesso à saúde, onde eu não tinha saneamento básico, e agora eu venho para a cidade. Eu vou começar a ter acesso à saúde, a campanha de vacinação, eu vou ter acesso a remédios que antes eu não tinha. É claro que 100% da população não vai ter, mas muitas pessoas que antes não tinham acesso a saneamento básico, por exemplo, vai começar a ter. Então, isso vai influenciar para que minha taxa de mortalidade caia. Então, a partir de 1930, minha população ela começa
crescer consideravelmente por causa da ida dessas pessoas para a cidade. Lembrando também que o Brasil vai receber vários migrantes, né, nessa época, a partir de 1930. Então, isso também vai influenciar para esse crescimento populacional. Gente, esse crescimento populacional, ele é chamado também de crescimento vegetativo ou crescimento natural. O crescimento vegetativo, ele é calculado através de um cálculo bem simples, que vai ser a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, vou pegar o número de pessoas que nasceram naquele ano, diminuir pelo número de pessoas que morreram. O resultado será o meu crescimento vegetativo, ou seja, o quanto a população brasileira cresceu naquele ano. Vamos lá. Eu falei para vocês que a população, né, ela cresceu consideravelmente devido à ida para a zona urbana, onde ela vai começar a ter acesso a saneamento básico, a campanhas de vacinação, né? Mas a minha taxa de natalidade, que é o número de pessoas que nascem, até a década de 60, 70, ela não vai ser baixa, ela não vai cair. Ou seja, o número de pessoas que estão nascendo até a década de 70 ainda é alto. Só, gente, que lá na década de 70, a minha taxa de natalidade vai começar a cair. Isso porque vai começar a aparecer alguns métodos anticoncepcionais. Essa taxa de natalidade, ela está ligada diretamente à diminuição também da taxa de fecundidade. Eu falei para vocês que taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem ao longo do ano. Mas a taxa de fecundidade é o número de filhos que a mulher tem ao longo da sua vida, na sua idade fértil, tá? Então, assim, se eu tive 3 filhos ao longo da minha vida, né? Minha taxa de fecundidade foi de 3 filhos. Eles vão pegar a média de todas as mulheres na sua idade fértil e vai calcular ali pelo número de filhos que cada mulher teve. Antigamente, a taxa de fecundidade, ou seja, cada mulher, ela tinha em média 6 filhos ao longo da sua vida. Atualmente, cada mulher tem 1 ou menos, né? Quando eu falo menos, é porque é uma média. Ninguém tem meio filho, né? Mas, se você pegar e fazer uma média, vai dar 1 ou até menos filho por mulher. Ou seja, a taxa de natalidade ela vai cair devido também à queda da taxa de fecundidade. Mas por que a taxa de fecundidade ela vai cair de 6 filhos para 1 filho, por exemplo? Gente, primeiro, olha só, vamos lembrar que se antigamente a população rural ela era maior que a população urbana, as mulheres tinham muitos filhos, principalmente para ajudar como mão de obra, né? Então precisavam de pessoas para trabalhar na roça. Depois que a população comece para a cidade, vai começar a aparecer não só os métodos anticoncepcionais, mas a mulher ela vai começar a se inserir no mercado de trabalho. Então, ela não vai ter tempo de ter tantos filhos. Além disso, as famílias elas vão começar a se planejar. Elas vão começar a planejar, falar, olha, vamos ter só 2 filhos? Vamos ter só 3 ou 1 filho? Agora tem um planejamento familiar, né? Além de tudo, ficou caro criar 6 filhos hoje na área urbana, não é isso? Até na área rural mesmo. Então, eu vou ter essa queda na taxa de fecundidade. Só vocês pensarem, olha, a professora Jaqueline tem quase 30 anos e tem 0 filhos. Isso vai fazer com que a taxa de fecundidade fique baixa. É isso mesmo, gente. Aí, vamos lá. Outra questão é que, assim como eu tive, né, uma queda na taxa de natalidade e uma queda na taxa de fecundidade e uma queda na taxa de mortalidade, eu vou ter no Brasil o aumento da expectativa de vida. O que é a expectativa de vida, gente? É o tanto que você vai viver ao longo da sua vida. A expectativa de vida no Brasil hoje é mais ou menos 75 anos. Antigamente, a expectativa de vida ela era de 45 anos, 50 anos. O que vai influenciar para que eu tenha essa
esse aumento da expectativa de vida? Primeiro, que as pessoas estão morrendo menos, né? Mas por que elas estão morrendo menos? Podemos dizer acesso à saúde, né? Acesso, digamos assim, ao que eu falei antes, saneamento básico, a vacinas. Isso vai influenciar também, tá? Só que, vamos pensar aqui. Eu falei para vocês que a taxa de natalidade está caindo, né? A taxa de fecundidade. Isso significa que está nascendo menos gente. Galerinha, se está nascendo menos gente, daqui a uns anos eu vou ter muitos jovens? Não, eu vou ter uma população mais idosa, né? Porque nasceu daqui 20 anos. Quem nasceu agora vai ter 20 anos vai ter 20 anos. Mas será uma população baixa. Eu vou ter uma população mais idosa. Por isso, quando se fala de reforma da Previdência, por exemplo, é porque nós temos uma população totalmente envelhecida. E com isso, haverá mais gastos, por exemplo, na Previdência Social, né? Por hoje é só. Vou continuar aqui com vocês. Mando um próximo vídeo, tá bom? Beijo.